aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Na aula de hoje nós vamos estudar mais uma classe de antibióticos beta-lactâmicos, dessa vez as cefalosporinas. Vamos observar como elas são produzidas, o seu estudo de relação estrutura-atividade e como que esse estudo deu origem a 4 gerações de fármacos. Quer saber um pouco mais sobre isso? Bora lá! Primeiramente, vamos conhecer a estrutura química geral dessa classe de fármacos. As cefalosporinas são classificadas como antibióticos beta-lactâmicos. Olhando para a estrutura geral aqui representada, podemos observar a presença do anel beta-lactâmico de 4 membros em azul. Esse núcleo está fundido ao anel de hidrotiazínico de 6 membros em verde, que compõe o núcleo bicíclico comum de todas as cefalosporinas, como sinalizado em laranja. As cefalosporinas podem apresentar diferentes cadeias laterais, representadas em vermelho pelo substituinte R, que darão origem às diversas cefalosporinas comercialmente disponíveis. Se recordarmos da nossa primeira aula sobre penicilinas, é possível observar uma grande semelhança entre a estrutura geral das cefalosporinas com a das penicilinas, onde também está presente o anel beta-lactâmico de 4 membros, em azul. No entanto, o núcleo bicíclico é composto pela fusão de um anel de 5 membros do tipo tiazolidínico, ao invés do anel de 6 membros presente na estrutura das cefalosporinas. A substância líder dessa classe é a cefalosporina C, que apresenta a estrutura comum, em laranja, de todas as cefalosporinas, onde foi introduzida uma cadeia lateral, em vermelho, por meio de uma ligação peptídica. Essa substância líder sofreu, então, diferentes modificações estruturais, visando otimizar suas propriedades farmacocinéticas e dinâmicas, gerando 4 gerações de cefalosporinas. Agora, vamos conhecer um pouco da história da descoberta desse fármaco, a cefalosporina C. Essa história tem início na Itália, mais especificamente na ilha de Sardenha, onde, em 1948, o farmacologista Giuseppe Brozzo, durante seus estudos sobre a febre tifoide, observou que, em volta dos despejos de água de esgoto do mar, não havia crescimento bacteriano. Ele não conseguia isolar a Salmonella typhi, espécie causadora da doença, a partir de amostras de água coletada do Mar da Sardenha. Esse fato fez com que ele formulasse a hipótese de que um outro micro-organismo poderia estar produzindo alguma substância com ação antibacteriana. Assim, ele conseguiu isolar nas amostras de água coletadas um fungo chamado Cephalosporium acremonium, atualmente chamado de Acremonium crisógeno. Esse fungo produzia uma substância bactericida que Brozzo chamou inicialmente de micetina. No entanto, somente em 1961, a sua estrutura foi determinada por difratometria de raio-x, sendo chamada então de cefalosporina C. Se compararmos as estruturas 3D da cefalosporina C e da penicilina G, observamos que ainda existe uma tensão angular e torsional no sistema bicíclico, apesar de ser menos intensa na cefalosporina devido à troca do anel de 5 por um anel de 6 membros, o que ainda assim confere reatividade à carbonila beta-lactâmica e é responsável por sua atividade biológica. Com relação ao mecanismo molecular de ação das cefalosporinas, podemos dizer que o mesmo é análogo ao das penicilinas, pois ambas as classes atuam sobre o mesmo alvo molecular, ou seja, sobre a enzima transpeptidase, que é responsável pela ligação entre a D-alanina e a glicina necessária para a síntese do peptídeo glicano da parede celular. Assim, como o alvo é uma serina protease, o mecanismo de ação molecular tem início com o ataque nucleofílico, representado pelas setas em vermelho, do par de elétrons da hidroxila da serina, presente no sítio catalítico da transpeptidase, sobre a carbonila do anel beta-lactâmico da cefalosporina, levando assim à formação de um intermediário tetraédrico protonado. Esse intermediário tetraédrico, por sua vez, sofre uma transferência de prótons, representada em azul, dando origem ao segundo intermediário tetraédrico, no qual o próton está ligado à porção acetila, tornando-a um melhor grupo de saída. Então, por fim, esse intermediário tetraédrico sofre um colapso, representado pelas setas em rosa, promovendo a abertura do anel beta-lactâmico,
e ocasionando a perda do grupo de saída ácido acético em rosa, havendo assim a formação de um adulto covalente, ou seja, de uma ligação acila entre o oxigênio da serina e a carbonila beta-lactâmica. Logo, trata-se de uma inibição irreversível da enzima, assim como acontecia para as penicilinas. Bem, agora veremos algumas propriedades da substância líder dessa classe, a cefalosporina C, comparando a mesma com a penicilina G, que é a substância líder das penicilinas. Primeiro, então, a cefalosporina C apresenta uma menor potência em relação à penicilina G. No entanto, ela é menos alergênica do que esse fármaco. Além disso, ela apresenta maior estabilidade em meio ácido e frente às enzimas beta-lactamases. E também possui um espectro de ação mais amplo do que a penicilina G. Portanto, apesar de apresentar algumas vantagens em relação à penicilina G, a cefalosporina C ainda necessitava ter sua potência otimizada, mas mantendo o amplo espectro de ação. Com isso, houve a necessidade de se produzir análogos mais potentes e que mantivessem essa característica. Sendo assim, foram desenvolvidos métodos para a produção de derivados sintéticos da cefalosporina C. Portanto, a cefalosporina C pode ser obtida através de um processo fermentativo similar àquele desenvolvido para a obtenção da penicilina G e V, onde em um fermentador são colocados o fungo, cefalosporo crisógeno, os aminoácidos cisteína e valina e os ácidos carboxílicos correspondentes à cadeia lateral em vermelho e também o ácido acético em rosa. Após a fermentação, então, a cefalosporina C é obtida. Diferentemente do que aconteceu com as penicilinas, a obtenção de análogos de cefalosporinas se mostrou impossível a partir de processos fermentativos. Além disso, não foi possível obter o precursor ácido 7-amino-cefalosporínico por processos fermentativos, que é o 7-ACA, como aqui representado em laranja, o que impediu a abordagem semissintética para a preparação de análogos, como aconteceu no caso das penicilinas, que eram obtidos pelo bioprecursor 6-APA representado em verde. A obtenção do 7-ACA se mostrou inviável também por hidrólise enzimática a partir da cefalosporina C, como representada em laranja. Também não foi possível obter esse intermediário por meio da hidrólise química, pois a carbonila beta-lactâmica, em verde, é mais reativa do que a carbonila amídica que se deseja hidrolisar, em laranja. Assim, tanto em meio ácido como em meio básico, o que se observa é a formação de um produto hidrolisado, inativo, como representado em azul. Então, processos hidrolíticos normais não são aplicáveis para a obtenção do 7-ACA. Logo, um método especial teve que ser desenvolvido. A estratégia utilizada consiste em tornar a amida secundária mais reativa do que a carbonila beta-lactâmica, transformando-a em um iminoéter. Para isso, na primeira etapa, precisamos proteger o grupo carboxila com um grupo protetor à base de silício, em azul, para impedir que essa porção da molécula reaja nas condições que serão utilizadas nas etapas posteriores. Em seguida, acontece a formação de um iminocloreto, em laranja, que apresenta uma ligação dupla entre o nitrogênio da cadeia lateral e o seu grupo carbonila vizinho. Isso só é possível para o grupo amida secundário, uma vez que as restrições do anel beta-lactâmico impedem que o seu nitrogênio forme uma ligação dupla dentro do anel. Então, esse iminocloreto pode ser tratado com um álcool para dar origem a um iminoéter, representado em verde. Esse grupo funcional é agora mais suscetível à hidrólise do que o anel beta-lactâmico. Assim, um tratamento em meio ácido aquoso fornece com sucesso o intermediário 7-ACA desejado, representado em vermelho. Por fim, esse precursor pode então ser acilado, como representado em rosa, para dar origem a uma variedade de análogos cefalosporínicos. A partir da síntese de vários análogos cefalosporínicos, pode-se estabelecer, então, um estudo de relação estruturatividade dessa classe terapêutica, que mostrou que o núcleo bicíclico circulado em laranja
bem como a carboxila em verde, são essenciais para a atividade antibacteriana. Apenas as posições marcadas em verde, azul e vermelho podem ser modificadas para otimização de propriedades farmacocinéticas e dinâmicas. Por exemplo, na posição 3, em azul, o grupo acetil pode ser substituído por outros grupos abandonadores visando melhorar a potência. O hidrogênio na posição 7, em vermelho, pode ser substituído por uma metoxila, aumentando assim a resistência frente às beta-lactamases. E a cadeia lateral, na porção 7, em verde, geralmente contém diferentes anéis aromáticos que podem conferir melhores propriedades farmacocinéticas e dinâmicas. A partir de então, foram produzidas 4 diferentes gerações de cefalosporinas. Vamos olhar agora algumas características importantes da primeira geração. Portanto, são exemplos de cefalosporina de primeira geração a cefalotina, a cefalexina e a cefalodorina. Em geral, esses fármacos apresentam uma atividade menor do que as penicilinas, porém apresentam um espectro de ação mais amplo. No entanto, a maioria apresenta baixa absorção por via oral e precisa ser injetada. Assim como acontece com as penicilinas, o aparecimento de organismos resistentes também é um problema, especialmente com bactérias gram-negativas. O bloqueio estérico tem sucesso na proteção das cefalosporinas frente às beta-lactamases, mas também pode impedir com que elas inibam as enzimas-alvo, que são as transpeptidases. Com relação a esses exemplos aqui representados, podemos dizer que uma das cefalosporinas de primeira geração mais comumente utilizadas foi a cefalotina. Uma desvantagem da cefalotina é o fato de que o grupo acetilox em azul, na posição 3, é prontamente hidrolisado pelas enzimas esterases para dar origem ao respectivo álcool, que é menos ativo. O grupo acetilox é importante para o mecanismo de ação e atua como um bom grupo de saída, ao passo que o álcool é um grupo de saída muito mais pobre, o que reflete na diminuição de sua atividade. Portanto, seria útil se esse metabolismo pudesse ser bloqueado para prolongar a atividade. Substituir o éster por um grupo piridíneo, metabolicamente estável, como representado em laranja, fornece então a cefaloridina. A piridina ainda pode atuar como um bom grupo de saída para o mecanismo de inibição, mas não é clivada por esterases. A cefaloridina existe como um zilterion e é solúvel em água, mas como a maioria das cefalosporinas de primeira geração, é pouco absorvida pela parede intestinal e deve ser injetável. Já a cefalexina tem um substituinte metil na posição 3, representada em verde. Isso é ruim para a atividade, uma vez que a metila não é um bom grupo de saída, mas isso parece ajudar na sua absorção oral, sendo a cefalexina uma das poucas cefalosporinas que podem ser tomadas via oral. Embora o grupo metil na posição 3 seja ruim para a atividade, a presença do grupo amino hidrofílico no carbono alfa da cadeia lateral 7-acetil-amino, representada pelo círculo em verde, ajuda a compensar esse fato. São exemplos de cefalosporina de segunda geração a cefamicina C, a cefoxitina e a cefuroxima. Esses fármacos têm em comum a presença de um substituinte metox na posição 7, como representado em vermelho. Essa segunda geração de fármacos é conhecida como cefamicinas, pois o composto original, a cefamicina C, foi isolado de uma cultura de Streptomyces clavuligeiros e foi o primeiro beta-lactâmico a ser isolado de uma fonte bacteriana. Essas cefamicinas apresentam um espectro de ação mais amplo do que os fármacos de primeira geração, sobretudo com a introdução de um anel heteroaromático tiofeno ou furano, representado em verde. Além disso, o impedimento estérico fornecido pelo grupamento metox, em vermelho, confere maior resistência às enzimas beta-lactamases. Outro ponto importante é a presença de um grupamento uretano na posição 3, em azul, ao invés do grupo éster, conferindo, então, uma maior estabilidade metabólica frente às esterases. No caso das oximinocefalosporinas, como a cefuroxima, aqui representada,
A presença do grupo iminometil na posição alfa da cadeia lateral, em vermelho, aumenta significativamente a estabilidade das cefalosporinas frente às beta-lactamases produzidas por alguns micro-organismos, como, por exemplo, a Haemophilus influenza. Já as cefalosporinas de terceira e quarta gerações são obtidas pela substituição do anel furano das oximocefalosporinas de segunda geração por um anel aminotiazol em verde, o que aumenta a penetração das cefalosporinas pela membrana externa das bactérias gram-negativas e também pode aumentar a afinidade para a enzima transpeptidase. Como resultado, as cefalosporinas de terceira e quarta gerações, contendo este anel, têm um aumento acentuado na atividade contra essas bactérias. Diferentes substituintes foram introduzidos na posição 3, em azul, para variar as propriedades farmacocinéticas. Essas cefalosporinas são compostos deuteriônicos com o substituinte carregado positivamente na posição 3, em azul, e um carboxilato carregado negativamente na posição 4, em laranja. Essa propriedade parece aumentar radicalmente a capacidade desses compostos de penetrar pelas porinas presentes na membrana externa de bactérias gram-negativas. Uma característica bastante importante desses fármacos é que eles desempenham um papel importante na terapia antimicrobiana, devido à sua atividade contra bactérias gram-negativas, muitas das quais são resistentes a outros beta-lactâmicos. Como essas infecções são incomuns fora dos hospitais, os médicos são desencorajados a prescrever esses medicamentos rotineiramente, e eles são vistos como tropas de reserva, a serem utilizados apenas para infecções problemáticas que não respondem aos beta-lactâmicos comumente prescritos. Então, pessoal, na aula de hoje, vimos como foi a descoberta da substância líder dessa classe de fármacos, a cefalosporina C. Vimos também como ela pode ser produzida, as suas vantagens e suas limitações frente à penicilina G. Vimos também como que os análogos cefalosporínicos podem ser obtidos a partir do precursor 7-ACA e como que é a relação estrutura-atividade dessa classe de fármacos. Por fim, observamos características importantes sobre as diferentes gerações de cefalosporinas, que podem apresentar estabilidade metabólica, resistência a beta-lactamases e amplo espectro de ação, dependendo dos substituintes presentes na estrutura básica. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.